Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, os munícipes aqui presentes que nos acompanham pela galeria. Quero aqui, em nome da Câmara Municipal, justificar o atraso do início dos trabalhos, que nós estávamos discutindo os projetos que estão na pauta no dia de hoje e outros que estão sendo encaminhados pelo Executivo, que necessitam de uma análise desta casa. Então essa foi a razão para que nós atrasássemos o início da sessão. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Capetinha, que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Adilson Ventura de Melo, André Luiz Rezeque, Carlão do Basquete, Claudio Honor Risse, doutora Gláucia, doutor Kiko Miziara, Leandro Anastácio, Capetinha presente, Marquinho Perigoso, Euripinho, doutor Otávio, Paula Lemos, Paulo Henrique Correia, Mandioquinha, doutor Tales e Juninho Leite. Feito, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos. Clamo ao Senhor Jesus para que esteja conosco, conduzindo os nossos atos, para que possamos votar de acordo com os interesses da população. E peço a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos.
desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarastora, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os vares, os estudos e o trabalho. Por Barretos, bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas o zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos, bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A vereadora Paula Lemos solicita a dispensa da leitura regimental. Se favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata. Se favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Eu solicito ao vereador Capetinha, primeiro secretário, que proceda a leitura das comunicações. O vereador professor Adilson solicita dispensa regimental. Se favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está à disposição de todos comunicações e convites que constam da ordem do dia. Senhores, daremos início ao grande expediente. Solicito ao segundo secretário, vereador Carlão, que me informe o tempo. Vereador. Com a palavra o PMDB. É o PTB, né? 3 minutos. Leandro, solicita a supressão. Vereadora Paula Lemos solicita a supressão do grande expediente. Eu solicito verificação de presença. Como estão? Verificação de presença. Vereador Kiko Miziara, vereador André, vereador Juninho Leite, vereador Olipinho. Está em votação a supressão do grande expediente. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Perfeito. Quem é a favor? Quem é contra, levanta. Contra a supressão do grande expediente. Euripinho? Você quer o grande expediente, Euripinho? Não. 2, 4, 5, 6... Houve a supressão, doutora Gláucia, pelos seus pares. Eu acho que mudaram de ideia. Foi o André dar um toque, bateu na mesa ali rapidinho. 2 sentaram. É gol de placa. Passaremos então aos projetos da ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei 45/2014. Autora, a vereadora Paula Lemos, que dá a denominação de Walter Matos Piola ao projeto Cavalgando para o Futuro do bairro Cristiano de Carvalho, que já foi aprovado em primeira discussão, está em segunda votação. Com a palavra, a vereadora Paula Lemos.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, telespectadores da TV Câmara, internautas, as pessoas aqui presentes na galeria, a quem eu cumprimento na pessoa do meu grande amigo, Vitor. Gostaria de, já de início, falar da minha felicidade de estar hoje aqui aprovando o nome do Cavalgando para o Futuro, para esse grande homem, esse grande mestre, que foi o Piola. Fui sua aluna da 5ª ao 3º colegial, o conheci, então estou muito feliz. Feliz também, Vitor, porque o Cavalgando para o Futuro é um projeto da minha mãe, na época que ela foi secretária da Educação, um projeto realmente inovador, que busca unir no mesmo espaço, desde a criança na CEMEI, na antiga creche, até os idosos no CCI. Exatamente mostrando que todos podem contribuir para uma educação de qualidade, lá existem os cursos de qualificação, e poder dar o nome desse grande mestre num país onde o professor é tão pouco valorizado, saber que nós tivemos um professor que transmitiu todo o seu conhecimento, compartilhou o seu conhecimento, e, acima de tudo, viveu dessa grande profissão, que é dar aula. Isso engrandece muito. Piola é reconhecido por toda Barretos pelo grande professor que ele foi e que deixou grandes ensinamentos. Por onde a gente passa, a gente escuta só elogios. Foi uma pessoa que realmente nasceu para isso. Vendo a história dele, desde os 11 anos já dava aula particular, ou seja, nasceu com esse dom, transmitiu esse dom, colaborou para a educação da nossa cidade. Então, eu estou trazendo aqui o projeto de lei número 45, que dá a denominação, como eu bem disse, a foto dele. Aqui, dizendo exatamente onde é, no Cavalgando ali do Cristiano, o projeto. E Piola, o rei da escola. Não é à toa que ele teve esse nome de rei da escola, porque realmente era o rei da escola, era aquela pessoa que, com humor, com carisma, transmitia essa matéria tão difícil que é a matemática. E eu fiz questão aqui de colocar um tópico específico sobre a infância, da paixão pelos estudos. Piola já era vocacionado a ser professor. Foi filho do senhor Avelino e da dona Mariquinha, nasceu em 20 de fevereiro de 1944, ganhou o apelido de Piolim por ser muito esperto. E vocacionado ao estudo, isso me chamou muita atenção. Disse ao pai que desejava continuar estudando e esse lhe respondeu: se você custear as próprias despesas, está bem. Inteligente, disciplinado e determinado, características do Piola, ele carregou a água da chácara do seu avô para entregar para uma família. Foi engraxate em vendedor. Para quê? Porque tinha o desejo, tinha o sonho de ser professor e de transmitir o conhecimento. Aos 11 anos, ele já dava aulas particulares aos colegas. Aguerrido, formou-se em engenharia elétrica, matemática e física. Na faculdade, conheceu seu grande amor, a dona Gilda, que aqui está presente. Uma grande felicidade em tê-la, a senhora, aqui, porque a gente sabe que a senhora foi uma grande companheira, esteve aí em todos os momentos de luta, desde a época da faculdade. Com ela, constituiu uma família sólida. Tiveram os filhos Walter Matos Júnior e Vitor Stefanini Mato. E os netos, Theo Romanini Matos, Hélio Romanini Matos e Marina Romanini Matos. Aqui, desde o tempo da faculdade, com a dona Gilda. Um grande companheiro de todas as horas, com os filhos, trouxe o exemplo, os 2 formados, também voltado para áreas de exatas, 2 engenheiros, com os netos. E grande mestre, ele exercia a profissão com paixão. Piola lecionou no cursinho com o grande amigo Farid, em Colina, na Unifeb, no Soares de Oliveira e no Pluscoque. E eu, como disse antes, tive a felicidade de ter esse grande mestre como aluna. Fui aluna do Piola da 5ª ao 3º colegial. Aprendi muito com a pessoa do grande professor, mas também com o ser humano. Piola ensinava com carisma, com compreensão, com brincadeira, e eu me recordo muito bem, fiz questão de trazer essa frase que ele sempre falava dentro de sala de aula: mais elegância. Elegância quer dizer rapidez, parafraseando Orestes de Ávila. E, recentemente, Vitor, comentando com uma amiga que eu iria homenageá-la, ela é da Unifeb, ela me contou que também existe uma lenda na Unifeb,
que 4 amigos de Olímpia faltaram da prova e que chegaram e falaram: professor, o pneu furou, por isso que nós não viemos fazer a prova. Ele falou: não tem problema. Essa é a maestria, esse é o grande mestre, realmente. Ele falou: não tem problema, vou aplicar a prova novamente para vocês. Colocou os 4, cada um num canto, e entre as perguntas estavam: qual o pneu do carro que furou? Ou seja, eles tinham que confirmar se tinham furado. Eu acho que isso demonstra muito a peculiaridade desse grande homem que realmente fez a diferença na nossa educação. Aqui ele, em um dos eventos de educação, ele trabalhou em vários espaços, como eu já disse. Não pode deixar de dizer também do homem, né? Um grande professor, mas também um grande homem íntegro. Piola foi maçom na Estrela Flamígera, empresário de forma mais discreta, um apaixonado por pescaria e futebol, e São Paulino roxo. Seu filho, Vitor, gostava de uma boa prosa, e o Vitor escreveu, e eu vou até tomar licença, porque eu acabei esquecendo embaixo o papel do Vitor, que eu faço questão de poder estar lendo aqui para vocês, porque eu digo que um grande homem, ele também tem que ser reconhecido pelos filhos que ele deixou no mundo. E o Piola deixou 2 grandes homens, junto com a Dona Gilda, né, Dona Gilda? Vocês criaram aí grandes homens que demonstraram... que demonstraram ter muito caráter, e isso a gente só com esse exemplo dentro de casa que a gente consegue fazer. E faço questão aqui de ler o que o Vitor fez para o seu pai 6 meses após a sua morte. O homem que calculava, com a licença de Malba Tarran. O menino nascido Walter foi logo apelidado pelo meu avô de Piolim Trabalhador. Por necessidade, descobriu logo cedo que seu dom era ser professor. Mas antes foi vendedor, engraxate e até água carregou. Na faculdade, se fez piola, se formou. Entre a dupla, no cursinho com o Faridão, e as faculdades, conheceu o seu amor. Foi até escritor, mas nunca publicou. Este homem formou uma família com a sua companheira. Foi pai, amigo, irmão e avô. Foi correto e justo, mas com certeza também errou. Foi matuto dos números, comedor de pó de giz, e a muita gente inspirou. Como reza a lei, nos deixou, voltou para a casa do Senhor. A saudade complexa, que cresce em exponencial, saudade. Quando questionado por meu irmão, à beira do rio, sobre o que queria ser quando criança, nem titubeou e com simplicidade respondeu: pescador. Professor, cantador, proseador, tocador, jogador e, claro, tricolor. Foi mais que doutor, foi rei. Piola, o rei da escola. Pai, minha sincera homenagem. Amanhã é seu aniversário. 6 meses de nossa separação material. Até assim calculou com exatidão. Eu, quando li esse texto, me emocionei porque você vê muita sinceridade, você vê uma família unida, uma família aguerrida, demonstrando realmente como se faz um homem. Um homem é feito de atitudes. Piola demonstrou isso o tempo todo pela sua integridade, pela sua retidão como homem, pessoa simples e, ao mesmo tempo, determinada, vocacionada para a sua profissão, vocacionada em ajudar o próximo. Isso é uma característica dele, você vê desde a infância, quis estudar, deu importância, né, Adilson, hoje num país onde se valoriza tão pouco a educação, deu importância à educação, foi atrás desde os 11 anos de idade, ali dando aulas particulares para poder seguir nos estudos. São homens como esse que nos dá a felicidade de estar aqui nessa casa. Poder prestar uma homenagem dessa, Paula, a um homem desse, realmente nos deixa muito feliz. Aqui ele, no seu momento de lazer, porque, como diz aqui, gostava de uma boa conversa, de uma boa prosa. Piola. E eu que gostaria aqui, li o texto da Maria Adelaide Grota Nogueira e peguei alguns trechos, Dona Gilda, que eu falei que eu precisava trazer para a população,
porque ela realmente conseguiu colocar no papel o que todos nós barretenses sentimos. Pode-se dizer que é uma pessoa... Só para concluir, senhor presidente. Mais 5 minutos? Pode-se dizer que é uma pessoa que se realizou como mestre, profissão que exercia com paixão, como filho, esposo, pai e cidadão. Pode-se dizer que em Barretos a educação ficou mais pobre, ao perder seu filho tão ilustre e tão estimado. Tenho certeza que há muito mais que se contar do Piola, que não fazia propaganda de seus feitos. A operação que mais apreciava era dividir, partilhar, o ser, o ter e o saber, sempre sem reservas. Hoje, perpetuamos o nome do professor Piola, como uma justa homenagem a este grande cidadão que contribuiu de sobremaneira para a educação de nossa querida cidade. É com muito orgulho que hoje eu coloco para essa casa estar aprovando o nome deste grande homem. Paulo, quer a parte? Obrigado. Primeiro, parabéns, doutora Paula, parabéns à família aqui presente. Uma justa homenagem. Perpetuo o nome do professor Piola. Eu fui aluno do professor Piola e tinha aquele ditado, né? Quem cola não passa com o Piola. E eu me recordo do Piola que foi a única dependência em 5 anos que eu levei, foi do Piola. Só que eu não consegui tirar nota. Chegou na dependência, foi tudo 10, todo bimestre. Então, com isso aí, a gente percebe a maneira que levava a vida, descontraído em sala de aula. É uma pessoa que sempre estava participando dos nossos jogos lá na Dofeb, sempre participava, sempre jogava. Então, uma pessoa que você foi muito feliz achar ali no Cavalgano a denominação do professor Piola. Parabéns, Paulo. Obrigada, Paula. Gláucia, quer uma parte? Paula, gostaria de te parabenizar, cumprimentar os familiares aqui. Tive o prazer de conhecer o professor, trabalhamos lá na Unifeb. Realmente, justa homenagem. Quero te cumprimentar. Euripim. Cara amiga Paula, eu quero parabenizar pela iniciativa e dizer que nós tivemos também a felicidade de ter tido o Piola como nosso amigo, professor, dona Gilda, toda a família que está aqui. E sou assíduo amigo da família também, dona Leila, irmã do Piola. E nós realmente, quando sentamos para falar do Piola, é só dar risada. Rei da cola, Piola, rei da escola, enfim, é só gracejo. Ele me incentivou, quando também aluno dele, até fazer exatas. Fui formado em matemática, sou professor de matemática, em virtude de todo o conhecimento. Os livros de GLCS nem se fala, todas as coleções. E numa oportunidade em vida, propus um título de cidadão para ele, Paula. Mas infelizmente, por questões de 10 dias, ele ficou de arrumar os documentos, que em São Carlos, né? E teve que viajar e tal, e as coisas acabou não dando certo, enfim, não tivemos a oportunidade de fazer em vida alguma coisa. E eu estou aqui parabenizando pela sua iniciativa. Você foi brilhante na escolha, foi brilhante no nome. Piola é uma pessoa querida por todos, e aqui na própria Câmara, todos, grande parte aqui foi alunos de Piola. E a gente fica muito feliz de poder estar votando favoravelmente, parabenizando pela escolha. Eu tenho certeza que toda essa casa, dona Gilda, está imensamente feliz. Hoje é um dia de festa para nós, porque é uma honra poder colocar um nome num complexo educacional de uma pessoa que tanto lutou pela educação, que tanto fez pela educação da nossa cidade, pelos nossos alunos. Então, fica aqui o pedido, tenho certeza que vai ser unânime. E agradecer mais uma vez a família por ter vindo aqui, a Cléria, a irmã que está aqui, também nossa amiga ali, servidora na saúde. Enfim, com muita felicidade que hoje nós vamos aprovar esta lei. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais oradores, peço para o vereador Euripinho fazer a chamada dos nossos vereadores.
Deu, Paulo. Continue em discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Salvo os meninos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A vereadora Paula solicita apreciação da redação final e regimental. Salvo os meninos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Salvo os meninos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto por unanimidade. Quero aqui parabenizar a vereadora Paula pela excelente, brilhante iniciativa. Piola realmente é uma pessoa que deixou história na nossa cidade. Digo isso, inclusive, Vanderlei, meu sogro, foi primo dele, Paula. Ficou também lisonjeado com a homenagem. Então é uma justa homenagem que nós prestamos a uma pessoa que durante décadas levou aí o conhecimento e pôde contribuir com o crescimento educacional da nossa cidade. Parabéns, Paula, parabéns à família que está aqui acompanhando. Tenho certeza que é uma justa homenagem. Justificativo de voto ao vereador André, posteriormente o Juninho, depois o Lilico. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de cumprimentar a Paula e todos os vereadores por ter dado o nome do Piola ao Cavalgano. Eu fui um aluno do Piola também desde cedo, e o Piola realmente é um exemplo de educação e é uma das atitudes. Todo mundo sabe que eu não costumo me levantar e nem falar em título e nem em nome de homenagem, mas o Piola realmente é um dos títulos mais merecidos que eu voto na Câmara. Queria deixar registrado, dizer que o Piola só tinha um defeito, ser São Paulino. O resto ele só tinha qualidade. E fazer a típica homenagem do Piola em nome do moço de chapéu lá do fundo. Parabéns, gente. Já. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Paula, dizer a todos os familiares aqui presentes que logo quando eu soube do falecimento do Piola, e nós tínhamos conseguido a creche de São Francisco, e como eu fui aluno do Piola durante 4 anos, mas não tinha amizade com a família, tentei entrar em contato, minha assessora queria dar o nome da unidade lá do Santa Cecília, o nome do Piola, por ser unidade. E quando eu vi que a Paula conseguiu denominar o Piola, eu fiquei muito feliz, independente de quem seja o pai da criança, é importante que essa criança cresça e que se desenvolva, né? Então, parabéns, que esse nome vai perpetuar por milhares e milhares, pela eternidade, o nome do Piola nessa estrutura. E lembrar que o Piola, eu brincava com ele, Piola, o rei da escola. Sempre dessa forma, sempre muito bem-humorado e realmente uma pessoa que nos deixa muita saudade, e foi meu professor durante 5, 6 anos, Soares de Oliveira, e realmente uma pessoa que eu tenho um profundo carinho por ele e agora por toda a sua família. Obrigado a todos. Ativo de voto, vereador Lilico. Presidente, gostaria de estar cumprimentando a vereadora Paula pela iniciativa, principalmente sabendo que a administração do Dr. Web, quando construiu o Cavalgano, teve a mão da sua mãe também, e hoje você dando a oportunidade de estar homenageando uma pessoa merecida. Dona Gilda, a gente sabe do compromisso que o seu Walter tinha com a sociedade barretense, aonde ele não só deu aula para muitos alunos, ele preparou muita gente para a nossa cidade. O futuro da nossa cidade, hoje, não só por essa homenagem, mas sim pelo que ele fez como professor, como pai, como amigo. Tenho particularmente em poder falar que eu tenho o Vitão, o Valtim, amigos desde criança, e vejo hoje essa homenagem, uma homenagem que a cidade de Barretos está fazendo, uma pessoa que fez muito por Barretos. E a gente espera que através dessa homenagem estamos justificando mais uma vez a pessoa dele, que muitos para nós está no nosso coração até hoje. Parece que ele nem saiu daqui, mas ele está lá em cima orando cada vez mais por toda a nossa cidade. Muito obrigado. Justificativo de voto, vereador Cláudio Honor. Senhor presidente, quero apresentar minhas congratulações, meus parabéns à vereadora Paula pela feliz iniciativa de homenagear uma pessoa tão merecedora de todos os adjetivos que aqui foram ditos. Quero felicitar também a família aqui presente
e dizer que eu tive a satisfação imensa de conviver com o Piola na FEB. Eu lecionava no CETEC, enquanto ele lecionava na faculdade, e tínhamos o Piola como líder de toda a instituição. E eu até me emociono quando lembro das pessoas falando sobre ele e tecendo os merecidos elogios que o Piola sempre mereceu, pela entrega, pela dedicação, pelo amor com que ele desempenhava a função de mestre, e de mestre que sempre foi desde menino. Eu me sinto muito feliz em compartilhar e votar favoravelmente no seu projeto, vereadora Paula, porque Vossa Excelência foi muito feliz nessa iniciativa. A memória, portanto, do professor Piola está para sempre gravada em nós, imortalizada nessa escola, que certamente abrirá mentes para o futuro de tantas crianças hoje, que serão adultos, dirigentes nossos amanhã, de uma sociedade cada vez melhor, graças à luz que é do saber que vem dos professores como Piola. Muito obrigado. Senhores, daremos ao vereador Dr. Otávio justificativo de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar a vereadora Paula pela feliz escolha do Walter Matos. Eu não tive a felicidade de ser aluno do mesmo, porque eu estudei fora do meu ginásio. Mas eu tenho certeza que o Piola, que eu conheci, inclusive nas margens do Rio Pardo, e que eu conheci ainda da Faculdade de Engenharia, uma pessoa que deixou aqui em Barretos, e eu digo isso para a família e para os filhos, que tenho certeza, tranquilidade de que o amigo, o pai, a tranquilidade que ele dava, a saudade que deixou, tenho certeza que nada mais é do que fruto daquilo que foi o homem que passou pela vida e que fez. E o que a gente fica tranquilo é porque o Piola fez não só na sua família, ele fez numa comunidade e complementou a educação de muitos e muitos filhos que passaram pela mão dele. E muitos desses que viraram doutores na vida e que têm sempre o Piola no seu passado. E ter alguém como o Piola no passado da vida é motivo de glória e satisfação. Eu tenho porque foi meu amigo, que convivemos junto, um pouquinho mais velho, mas numa convivência salutar e de respeito e dignidade, sempre provou o homem próprio e honesto que sempre foi. Humilde, mas uma grandeza do pequeno grande homem que fazia por onde demonstrar a galhardia e o bem-querer de todos que eu queria. Onde é que a saudade aumenta cada dia, mas valeu a pena tê-los como marido, como pai, porque a tranquilidade de que alguém que passou pela vida e fez. Muito mais uma vez, meus parabéns. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar 19/2013. Autor Carlão do Basquete, que está com adiamento e irá se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que esse projeto estava com inconstitucionalidade até há pouco tempo. A partir do momento que o prefeito recepcionou o ofício desse vereador, ofício que ali está, pedindo a inclusão na lei complementar 72, no plano diretor, e assim o prefeito acatando o pedido desse vereador, através desse ofício protocolado lá na prefeitura, esse projeto deixou de ser inconstitucional. Foi feito 2 audiências nessa casa, e era o que o parecer desta casa alegava pela inconstitucionalidade. Mas eu entendo de outra forma que o objetivo, Paulo, foi alcançado. Aqui vários vereadores dessa casa já tinham requerimentos feitos, inclusive o nobre vereador André não está presente, tentou também fazer com que proibisse de alguma forma, porque entendia assim como eu, que os predinhos não são bem-vindos mais a Barreto por tudo que causou. E o prefeito entendeu, colocou isso
em audiência pública 2 vezes, foi aprovado em audiência pública por 2 vezes, porém o projeto deixou de ser inconstitucional, passou a ser legal, um projeto de lei de minha autoria, mas como eu havia dito, foi feito um ofício ao prefeito e ele acatou e incluiu numa lei que vai estar inserida agora no plano diretor. Eu entendo, senhor presidente, que não há necessidade mais desse projeto. Eu acho que foi alcançado o trabalho desse vereador, né? E eu vou pedir a retirada desse projeto de lei, né? Entendendo que já existe na casa, né, um projeto do prefeito, a pedido desse ofício, que aí está, que nós iremos votar em breve. Então, peço a retirada do projeto, só para que possa tramitar um projeto só e dê de uma vez por toda a proibição dos predinhos no município de Barretos. Muito obrigado. Regimental, solicitação de retirada do vereador Carlão. Coloco em votação. Sobre as permanências de comissão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Kiko, e posteriormente o vereador Paulo, depois o professor Adilson. Vereador Carlão do Basquete, meus parabéns pelas 2 atitudes. A primeira era em relação ao projeto, a segunda por retirá-lo. Eu vou dizer a Vossa Excelência que eu votaria contra o projeto, mas participo em gênero, número e grau com a sua preocupação. Eu não concordo também com construção de predinhos e a forma como eles vêm sendo construídos e administrados. Mas, infelizmente, nós não podemos fechar a porta para a construção de casas populares em Barretos. E isso seria uma porta fechada. Só sobrariam as casas e se a prefeitura tivesse o processo de participação de construir toda a infraestrutura para que fossem instaladas os bairros com casas populares. Então, eu votaria contra o projeto, embora participasse da mesma preocupação que Vossa Excelência, no sentido de que são inabitáveis os apartamentos como são construídos e como são administrados na atualidade. Mas meus parabéns, de qualquer forma, pela retirada, porque nos dá a possibilidade de pensarmos melhor, dialogarmos mais e exigirmos mais dos diferentes procedimentos de construção de casas populares aqui em Barretos. Parabéns. Justificativo de voto, vereador Paulo Correia. Obrigado, senhor presidente. Carlão, sempre te acompanhei com relação a esse projeto. Você teve a paciência, você teve o discernimento de esperar o momento para retirar. A gente sabe da sua luta, do seu trabalho com relação a esse projeto. Está inserido no projeto que nós vamos discutir, até depende da assinatura de Vossa Excelência na nossa comissão, para que a gente dê essa tramitação. E até a questão de perímetro urbano. Essa questão que vai ser colocada dentro do plano diretor. Então está dependendo da assinatura de Vossa Excelência também. Parabéns pela retirada. Eu gostaria de dar parabéns ao nobre vereador Carlão pela brilhante ideia. Eu votaria favorável ao projeto. Tá? Esse projeto teria o meu voto. Lembrando que essa casa aqui, no final de 2012, quando eu era vereador eleito, eu participei de uma audiência pública aqui, e tinha uma quantidade muito grande de moradores dos predinhos, principalmente do conjunto habitacional Luiz Espina. O que a gente observa? Que essa população que mora nesses espaços é uma população nova, pretende ter filhos, vários filhos, e às vezes quer aumentar a casa, não consegue aumentar. Tem que ser aquele tamanho, pronto e acabou. E tem outro aspecto também em relação à estrutura de gás, que esse gás tem que ser externo, é um valor exorbitante que se paga de gás. Até recentemente se paga também um valor exorbitante de água em relação ao idômetro macro e o micro. Tá? Eles pagam muito mais pela água consumida pelo condomínio do que propriamente dita aquela água que eles consomem. Eles têm isenção na água que consomem, mas na hora que vai pagar do idômetro macro que todo mundo usa, paga 70, 80, 120 reais. Tá? Então, e Barretos é um município, em extensão territorial, um dos maiores do estado de São Paulo. Então não há necessidade de ter essa preocupação com a verticalização da cidade. O que se precisa é o planejamento. Então esse projeto, se fosse tramitar nessa casa, teria o meu apoio e teria o meu voto. E parabéns pela iniciativa.
Com a palavra o vereador Lilico. Presidente Tales, gostaria de estar cumprimentando o Carlão pela iniciativa. A gente viu essa luta de estar conseguindo e, graças a Deus, você conseguiu não só aqui na Câmara, como toda a população, e a sensibilidade do prefeito também, hoje colocando no plano diretor, e até para brilhantar essa conquista sua, hoje a gente gostaria até de pedir a assinatura, seu no parecer, da Comissão de Finanças da Casa, onde falta a sua assinatura, para dar sequência não só ao plano diretor, como o seu próprio projeto. Meus parabéns. Com a palavra o vereador Joninho Leite. Obrigado, senhor presidente. Eu concordo em partes com o vereador Carlão e ele sabe disso. Eu acho que deveria se fazer um projeto proibindo a empresa Percom de voltar a construir no município de Barretos. Eu acho que a exceção não pode se tornar regra. Nós temos exemplos de prédios construídos pela CDHU de muito boa qualidade. E na época, quando se vieram esses quase 1.000 apartamentos, nós temos pesquisa que cerca de 45% dos moradores, mesmo do Luiz Espina, que tem os problemas que tem, foi no momento de grande déficit, como as últimas administrações não vieram investindo em casas populares e nem em apartamentos, gerou-se um déficit de 14.000 famílias aguardando uma casa. E só quem esteve ali no começo, aquelas pessoas que moravam em local inapropriado, pessoas que moravam de favor e hoje pagam ali uma prestação de cerca de R$ 75 ao mês, sabe a importância de ter. Eu visitei cada apartamento na eleição. Tem apartamentos e apartamentos. Tem pessoas que têm seu apartamento bem estruturado, vive tranquilo, e tem aquelas pessoas que não conseguem conviver, às vezes, em sistema de condomínio. Então, o que nós deveríamos fazer aqui é um tipo de um documento para que a Percom não construísse mais prédios na cidade de Barretos, porque os problemas vieram através da construtora Percom. Eu tenho certeza, se qualquer outra construtora que realiza o programa da CDHU ou qualquer outro prédio que faça, teria sido feito bem melhor. Fizeram um telhado de teia de brasilite e não deixaram os conduítes para se passar as antenas. E eu tive a oportunidade, nobre vereador Capetinha, de subir no terraço de um prédio. Parece um queijo suíço, porque as pessoas perfuram o telhado que é de telha, essas telhas de amianto, para colocar a antena da Sky, da NET, enfim. E ali dá infiltração, porque ele não faz a calafetagem direito. E quando chove, por isso que cai, porque o telhado virou um queijo suíço. Faltou se deixar os conduítes, os locais apropriados para se colocar as antenas, e o problema do gás, e o problema de rachaduras, isso tem vários. Então eu acho que o apartamento é uma solução barata, viável. O que não se pode ter mais é uma empresa irresponsável, igual a Percom, realizando obras no nosso município. Com a palavra o vereador Marquinho Perigoso. Parabéns, Carlão. Eu também concordo com o professor Adilson, falou muito bem. A gente não precisa ter a verticalização das moradias. A extensão territorial de Barretos, eu acho que só perde no estado para Monte Alto. Do jeito que está sendo construído realmente esses predinhos aí, não tem jeito, não tem acessibilidade nenhuma, que você sabe, né, Carlão? E realmente você foi muito feliz. Do jeito que está, eu também votaria no seu projeto. Só se tiver alguma modificação, alguma coisa que me convença. Parabéns. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de Lei 30/2014, Paulo Henrique Correia, que inclui dispositivo na Lei 3.271, com alterações subsequentes, está com vista ao próprio vereador, que não se manifestou, mas fará uso da palavra na tribuna. Senhor presidente, se permite eu falar daqui mesmo, te
Agradeço. Eu vou pedir a retirada do projeto. É aquele que estabelece a obrigação da fiscalização do PROCON dirigir até no ato da denúncia. Um exemplo, se eu estiver numa agência bancária e a agência bancária estiver infringindo a lei municipal, que dá a condição do tempo do atendimento à pessoa que está ali, o PROCON inicialmente ele não tinha essa obrigação. Agora ele vai ter essa obrigação e o prefeito está encaminhando amanhã um projeto até substituindo, porque o meu saiu pela ilegalidade, pelo vício de iniciativa, é por isso que eu estou solicitando a retirada, porque amanhã vai estar protocolizado aqui na Câmara o projeto do prefeito municipal. Muito obrigado. Está em votação, sobre as permissões de comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade a retirada. Projeto. Indicativo de voto, professor Adilson. Eu gostaria até de parabenizar o Paulo Corrêa pela ideia do projeto, só que nós não podemos esquecer que, infelizmente, a administração atual, em vez de dar estrutura para o PROCON, está retirando os veículos do PROCON. Então isso impossibilita o PROCON sair de forma rápida e ir até o local da agência e fazer a fiscalização. Eram dois veículos comprados com recursos próprios do PROCON, e aí o executivo foi lá e retirou um. E o outro é para viagem. Então corre-se o risco de não ter nenhum veículo e, às vezes, não ter como fazer essa fiscalização rápida. Mas eu acho que o projeto é importante, tem que ter essa fiscalização mesmo. Essa questão está sendo um tema a nível nacional, a imprensa nacional está divulgando os respeitos dos bancos com os consumidores e tem que apertar a fiscalização e cobrar o rigor da lei. Então, parabéns, Paulo Corrêa, pelo projeto. Senhores, parecer da Comissão de Justiça ao projeto 39/2014. Prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo por meio do SAI alienar por doação à CPFL a rede de alimentação de energia elétrica, com vista ao vereador André, que irá se manifestar. Está com eco isso aqui. Pela normal tramitação, e já peço a palavra na tribuna falar sobre o projeto. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, eu gostaria de requerer que fizesse chamada dos vereadores, até porque o assunto que vou tratar aqui depois... Vereador Paulo Corrêa, vereador Tales, vereador doutora Gláucia, vereador Euripinho, vereador Carlão, vereador Capetinha. Bom, senhor presidente, eu vou falar para os vereadores que aqui estão sobre esse projeto. É um projeto que está autorizando o SAI a doar uma parte de uma rede elétrica que era de propriedade do SAI para a CPFL. O parecer da Comissão de Justiça e Redação vem no sentido da ilegalidade, uma vez que, em período eleitoral, é proibido doar qualquer tipo de bem para evitar que se tenha algum motivo financeiro. Só que esse projeto ele tem um motivo todo especial. O que acontece? E qualquer pessoa que tenha alguma propriedade rural vai saber disso. Até então, quando se tinha uma propriedade rural, a pessoa era obrigada a fazer a rede elétrica e arcar com a manutenção da rede elétrica. E agora o que está acontecendo? A CPFL está pedindo a doação desses postes e da fiação que é particular, porque ela está assumindo a rede. E em vez de ter a manutenção por conta do proprietário, a CPFL vai começar a fazer a manutenção. Isso não é um caso de Barretos, isso é um caso que está sendo feito no Brasil inteiro. Os donos de sítio, de fazenda, que tinham redes próprias de energia elétrica, estão fazendo. E outra, a CPFL é a única permissionária e concessionária que tem de energia elétrica. Então, o que tem na verdade hoje é pedaços de redes que eram privados, a CPFL
assume. E a lei eleitoral é muito clara, que fala que não pode doar sem ônus. E qual é o ônus da CPFL a partir de agora? A CPFL assume toda a manutenção da rede. Então, é cansado de ver, às vezes, um sítio, queimava o transformador e o dono tinha que correr atrás de um transformador, e muitas vezes em chuva, para resolver esse problema. Hoje, a CPFL assumindo essa parte, quando queima um transformador ou tem um tipo de problema desse, a manutenção passa a ser da CPFL, a CPFL que é responsável. Juninho. Nobre vereador, eu concordo com Vossa Excelência. A única observação que eu faço, e nós temos propriedade rural, nas nossas propriedades, quando foi feita essa reintegração, eles nos reembolsaram o valor do bem, comprando e pagando o transformador, cerca de R$7.000 pelo transformador com a rede elétrica. Como nós sabemos que a prefeitura tem uma dívida com a CPFL, eles não poderiam, de repente, estar abatendo, pelo menos, os transformadores, a rede elétrica, em parte da dívida, porque para os produtores rurais, eles pagaram vamos dizer assim, eles ficaram com a rede, mas pagaram, porque nós compramos os transformadores, né? Era de nossa propriedade, eles pagaram entre R$4.000 a R$7.000, dependendo do transformador. Numa propriedade nossa foi R$7.000. Mas isso, perto da prefeitura, a prefeitura deve de ter mais transformadores, creio eu. Não, é só um trecho ali na ET, é pequeno. Não deve ter transformador? Não sei, não sei. Inclusive, diante da explicação de Vossa Excelência, eu requeiro vista do projeto até para mim me informar disso. Porque eu não tinha conhecimento. Para nós, eles pagaram. Eu me informei tecnicamente sobre a questão de doação, o que ia acontecer. Tanto na verdade, eu acho que o projeto ele poderia ser a venda porque quem comprou os postes, quem paga, primeiro paga, depois eles instalam, porque assim, se você quiser ligar uma energia elétrica, primeiro você faz o pagamento, depois de 30, 40 dias que eles vêm e fazem. E para nós eles pagaram, a maioria dos produtores rurais eles pagaram. Agora, de repente, eles poderiam ajudar também a prefeitura para bater até na dívida que tem com eles lá. Tá certo, Juninho. Eu até concordo. Só esse detalhe. Não, eu acho importantíssimo esse detalhe. Eu já requeiro vista, mas até, assim, olhando rapidamente aqui, pelo que fala, são só 450 metros de extensão da rede. Mas para não ocorrer nenhum tipo de erro da nossa parte, eu requeiro vista, senhor presidente. Regimental, sobre braço para o ministro de comissão, os contrários... Ele pede adiamento por 10 dias, André? Salvo-braço para o ministro de comissão, os contrários se manifestam, aprovado o adiamento por mais 10 dias. Parecer da Comissão de Justiça pela Ilegalidade, projeto 53/2014, prefeito municipal que autoriza doação de terreno na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, distrito industrial, a cooperativa de produtores rurais de Barretos e região. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. Pois não, vereador André? Não pode não. Quem vai pedir vista? Vou pedir vista. Você vai pedir? Eu pedi adiamento para 15 dias. Perfeito. E aí eu peço a Vossas Excelências, em especial a bancada do senhor prefeito municipal, que tome uma decisão, né, vereador Kiko, se vai deixar votar ou não. Porque senão nós vamos ficar toda hora voltando para a pauta os projetos com pedido de adiamento, cujo parecer pela inconstitucionalidade. Então, Lilico, se você puder, junto com os demais projetos que já estão com pedido de adiamento, pedido de vista, poderia reunir com o prefeito. Se for o caso, a gente pede uma suspensão até passar o período eleitoral, né, Neire? Presidente, a palavra. Já está sendo feito pelo jurídico da casa, elaboração de novo modelo de concessão dessas áreas e estará enviando para a Câmara logo. Jurídico da Prefeitura. Da Prefeitura. Perfeito. Isso. Aí... Embora a intenção dele era ficar aqui e lá, na declaração que ele andou prestando, mas é só lá, aqui não. É regimental, pedido de adiamento, sobre as proponentes da comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 10/2014, Prefeito Municipal que revoga o dispositivo que especifica na Lei 3.552, 27 de agosto de 2002, autoriza doação de terreno localizado na zona de uso diversificado a empresa LA Reciclagem de Resíduos Industriais. Coro para aprovação, maioria qualificada. O vereador Capetinha solicita vista. Só abraço para a comissão. Não, o quê? Não, agora ele quer analisar. Mas ele quer analisar. Posso pedir vista, senhor presidente? Pode. Estou pedindo vista. Só abraço para a comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Projeto 42/2014, Prefeito Municipal que altera dispositivo da Lei 4.184, 3 de junho de 2009, contra ações subsequentes. Esse projeto é relacionado ao Fundo Municipal de Bombeiro, que vai ser transferido para a Secretaria de Ordem Pública. As comissões apresentaram pareceres pela normal tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Só abraço para a comissão, os contrários se manifestem, aprovado por... Aprovado por... Só abraço para a comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade, considerada a pauta da próxima sessão. Por se tratar de matéria única, está errado. Ele está sem urgência. Não, são duas. São duas. Constou na ordem como única, legalmente são duas e hoje está em primeira discussão. Eu requero a segunda discussão. Pois não, senhores. Se tivesse três, já teria até pedido para a terceira. Vereador Thales, André e Otávio solicitam a segunda discussão na noite de hoje. Regimental, só abraço para a comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Só abraço para a comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Vereador Lilique solicita a apreciação da redação final. É regimental, só abraço para a comissão, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Projeto de resolução da mesa 5/2014, que dispõe sobre a organização de arquivos e documentos da gestão e sua gestão, do plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos da Câmara Municipal de Barretos, define normas para avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo da outras providências correlatas, cora para aprovação maioria simples. Votação única. Parecer pela normal tramitação. Está em discussão. Com a palavra a professora Adilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o público que nos acompanha da galeria. Boa noite, os internautas que nos acompanham pela internet. Os barretenses que nos acompanham pela TV Câmara. O aspecto que eu gostaria de comentar em relação ao projeto, acredito que é um projeto de fundamental importância dessa casa, porque ele se refere à guarda de documentos desta casa e se refere também a extinção desses documentos, lembrando que é evidente que ficarão digitalizados na casa. Eu gostaria de fazer uma sugestão para a mesa da Câmara em relação a esse projeto, da necessidade de se criar um cargo nessa casa, efetivo através de concurso, de um historiador para que possa estar analisando esses documentos históricos. E ao mesmo tempo, essa pessoa ficaria responsável em estar organizando o arquivo da própria Câmara Municipal e esse arquivo podendo até ficar aberto para pesquisadores. Nós temos aqui no nosso município faculdade de História, né? Outras faculdades também que poderão se apropriar desses arquivos e estar estudando e contribuindo até com a história do município. Só para os senhores terem uma ideia,
Eu tenho uma cópia aqui de uma ata, essa ata é de 1909. Eu encontrei essa cópia na Companhia Paulista de Ferrovia, na cidade de Jundiaí. E lá, nessa ata, relata que essa casa aqui, em 1909, fez a doação de um terreno para que se construísse o matadouro municipal em 1909. Por que fez essa doação desse terreno para ter esse matadouro em 1909? Porque no ano de 1909 chegou a ferrovia em Barretos. E no ano de 1909, o que o conselheiro, que era o conselheiro Antônio Prado, que era o superintendente da Companhia Paulista, percebeu? A ferrovia, ela adentrou o estado de São Paulo com qual objetivo? Buscar o café, para levar para o Porto de Santos. Só que Barretos não tinha café. Era um dos únicos municípios da região que não tinha café. Mas aqui tem o gado. Então precisa ter um matadouro para matar esse gado e transportar e ocupar esses vagões, né? Então mandou-se o projeto para essa casa, pedindo a doação. E ao mesmo tempo fez doação de terreno para o matadouro, para o charque, espaço para colocar o gado na invernada, etc. Isso só foi possível porque a Companhia Paulista guardou o documento em ata, foi possível saber e resgatar. Isso para a história de Barretos é de fundamental importância. Está relacionado com o nosso presente hoje. Por que nós temos esse perfil, essas características? Em decorrência desse passado histórico. Então é de fundamental importância que essa casa tenha esse historiador, esse profissional, para que possa estar organizando. Outra questão que eu acho que a casa deveria fazer, em vez de colocar a galeria ali dos presidentes, tem um número muito grande de presidentes dessa casa que não estão ali na galeria. E que faz parte da história de Barretos e deveria estar contando essa história e fazendo. Os alunos, quando tinha aquele projeto aqui na casa, a Câmara vai à escola, as crianças do João Ferreira Lopes, lá na escola eles aprenderam que o João Ferreira Lopes foi presidente dessa casa. Eles chegaram aqui e não viram a foto do João Ferreira Lopes porque questionaram. Por que não tem a foto do João Ferreira Lopes, que foi presidente dessa casa? Tá? Então o correto seria, esse profissional poderia estar resgatando isso e arquivando e ajudando na construção da história da cidade. Tá? Então essa seria a minha sugestão para que a mesa poderia estar apresentando. E eu acho que o projeto ele é muito importante para que a gente possa estar resgatando, mas se eu tivesse essa competência, eu faria essa emenda no projeto. Então, como é de competência exclusiva da mesa, eu gostaria de estar sugerindo para a mesa. Então, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Até pelas considerações do professor Adilson, eu vou solicitar vistas do projeto e até para a gente possa trocar uma ideia na próxima sessão, se consegue fazer alguma melhoria. Perfeito. É regimental, só abraço por ministro de comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Lembrando que para criar o cargo nós teríamos que disciplinar através de lei, analisar o plano de carreira da casa e fazer todas as alterações necessárias. E não será realizado neste projeto. Esse projeto é tão somente para regulamentar uma situação mais técnica, né? Mas fica aí, acolho a sugestão de Vossa Excelência, professor Adilson. Realmente é importante resgatar cada vez mais a história do Poder Legislativo. Bem lembrado, Vossa Excelência, com relação à Câmara na Escola. Foi criado na época pelo meu pai, quando foi presidente. Passou por aqui, criou esse projeto, um projeto importante que levou aos alunos o conhecimento do Poder Legislativo. Mas nós vamos estar analisando e aquilo que for possível fazer, estaremos realizando e trazendo ao conhecimento de todos. Com a palavra o vereador Juninho Leite, justificativo de voto. Senhor presidente, sabe as palavras, nós, na última legislatura, enquanto presidente dessa casa, nós tivemos uma tentativa de, Vossa Excelência mesmo lembra, de transferir a nossa hemeroteca para o arquivo municipal do museu, e no qual que todos os vereadores quase na época foram contra, por se tratar da única ainda em atividade e bem conservada de Barretos, que é a nossa, que temos jornais desde 1945 em bom estado de conservação. Então eu acho que a história da Câmara Municipal, nós estamos vendo aí cada dia que passa o Poder Legislativo cada dia mais degradado, e nós temos que tentar, desde aqui da vereança, as assembleias, Câmara de Deputados, Senado, temos que aqui tentar
sempre estar resgatando a história, porque se não houvesse o parlamentar, não haveria a democracia. Então nós temos que continuar sempre lutando para que o poder legislativo cada dia possa estar maior e mais respeitado pela população. Projeto em primeira discussão, projeto 1231/2014, que é o balancete referente às despesas de janeiro de 2014. A Comissão de Finanças apresentou parecer pela normal tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação sobre as permanentes como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade, está à disposição dos senhores. Passaremos então à análise dos requerimentos e indicações. O vereador Dr. Otávio solicita englobamento sem destaque regimental. Pode ser, né? Já pediu. 442 e o seu, Paulo? Com destaque apenas o requerimento 442/2014, professor Adilson. Os demais, de forma englobada, sem discussão, sobre as permanentes como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Senhores, está em votação os requerimentos. Sobre as permanentes como estão, os contrários se manifestem, aprovados por unanimidade. O senhor vai querer discutir o requerimento? Tá bom. O professor Adilson solicitou a palavra como líder, eu defiro a ele 4 minutos para que... Não, já pôs em votação tudo. Está em votação o requerimento do professor Adilson. Sobre as permanentes como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Com a palavra como líder, o professor Adilson, por 4 minutos. Na palavra como líder, eu gostaria de colocar a questão da inauguração da CEMEI, lá do Barretos 2, a CEMEI Fernanda Teixeira, e pedir para o Executivo ter alguns cuidados no momento que for inaugurar alguma obra pública, principalmente se tratando de escola. Na inauguração, acho que foi a pressa muito grande de querer inaugurar e apresentou algumas irregularidades. E inclusive determinadas irregularidades, mostrando ali tem infiltração no teto, tá? Isso numa inauguração. Pode passar, por favor. A questão dali da falta de reparo na parte elétrica, correndo risco das crianças levarem choques. Pode passar. Em relação à infiltração no teto, se refere à sala do maternal 1 e 2, né? Lembrando que a CEMEI para crianças deficientes físicos só tem banheiro de um único gênero, não tem banheiro para o gênero masculino e feminino, falta as barras de proteção para que a criança cadeirante ou deficiente físico possa ter acesso, tá? Isso tem que ter. A questão do ralo também, ali se uma criança socar o pé dentro daquele buraco, ela pode estar quebrando o pé, pode passar. Sem barras e com vazamento no sanitário, para os deficientes físicos, sanitário do pátio com vazamento. E aqui que eu chamei a atenção e eu comentei aqui. Essa parte aí, se nós andarmos mais pela foto ali à esquerda, 2 metros, nós já vamos encontrar um número muito grande de berços, berçário. Ali é o berçário, esse espaço aí é o berçário. Esse botijão de gás não pode ficar aí dentro. Se tiver um vazamento e as crianças estiverem dormindo, elas vão morrer todas asfixiadas. Tá? Isso... Não. Aí é o berçário. Não, aí é dentro do berçário. Esse espaço aí é dentro do berçário. Tá? Então deixar bem claro que se a gente seguir aí mais 2, 3 passos ao contrário ao fogão, nós temos vários berços.
Tá? E se tiver vazamento, nós já temos histórias de CEMEI, que aconteceu um acidente gravíssimo, o botijão estando dentro de CEMEI, mas ainda para o lado de fora. Tá? E aí é o caso de uma criança que morre com suspeita de inalação do gás. Né? Então isso precisa tomar muito cuidado. Tá? E a gente está alertando, é nossa obrigação, está alertando o Poder Executivo para que isso não aconteça. Tá? E não corra, coloque em risco a vida das crianças. Aí isso é o correto. Tá? Então tem que ser colocado para o lado de fora, canalizado. Tá? E tem que ser. E aí lembrando também que lá dentro da CEMEI, todos os extintores estão vencidos. Tá? Então tem que estar trocando constantemente os extintores e atualizando aí. Então é isso que eu gostaria de estar colocando. Tá? E aí, se a gente quiser colocar, ainda tem uma educadora, uma servidora, ela cita que tem vereadores dessa casa lá. Ó, ela me mandou por e-mail e ela disse que iria mandar esse e-mail para todos os vereadores. E aí os senhores podem me confirmar se receberam. Sou do quadro magistério e parte da comissão que estudou as mudanças no plano de carreira da educação. Foi com muita tristeza que verifiquei que alguns pedidos de um edil sobre o novo plano de carreiras da educação, a tristeza é porque houve uma incrível coincidência. Todos os benefícios que a gente tinha estudado durante cerca de 6 meses, o edil pensou em uma semana e fez tal do requerimento, tirando de nós todo o mérito do trabalho feito por mim e por todos os integrantes da comissão. Não tivemos que estudar. Ir a São Paulo fazer o curso, depois de tudo pronto, vem alguém e pede exatamente aquilo que levamos meses para ver a possibilidade. Será coincidência? Desculpe o desabafo, mas acho isso um desrespeito. Não sou de fazer isso, mas não vou me identificar. Tenho medo de represálias, mas estou enviando cópia a todos os vereadores e ao secretário da Educação. Eu pedi esse documento várias vezes para vários profissionais, até para ajudar na elaboração, não recebi. Tá? De vários. Tá? E tem algum que tem os privilégios, tem contato lá dentro, pegou e começou a apresentar aqui requerimento na casa. Então, são as pessoas que estão lá dentro trabalhando e estão indignadas com essas posturas. No meio educacional, isso é crime, é de plágio. Obrigado. Então, não sei se todos os vereadores receberam esse e-mail. Professor, realmente são denúncias graves que Vossa Excelência traz à casa com relação a essa escola que foi inaugurada. Seria importante até que levasse ao conhecimento do Ministério Público, que coloque em risco as crianças que estão utilizando aquele berçário, que nas fotos, aparentemente, demonstra ser mais uma cozinha do que um berçário, em razão daquilo que possui, né, naquele ambiente de gás, fogão, geladeira. Então, é um absurdo. Eu espero que realmente as autoridades competentes do Executivo tomem as devidas providências e que o senhor encaminhe ao Ministério Público para ajuizar a competente ação civil pública e responsabilizar aqueles que estão praticando os atos ilegais. Com a palavra o vereador Paulo Correia por 4 minutos como líder. Eu não vi esse vídeo, não. Eu não sei o que você aprontou aí, não. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa. Lili, gostaria da tua atenção. Funcionários da casa, pessoas que nos honram com a presença na galeria, aqueles que nos acompanham em suas residências. Eu tenho aqui discutido bastante com relação a loteamentos. Eu até quero fazer algumas reparações, porque na hora que a gente trata como sendo todos iguais. E, na verdade, lógico que nós temos pessoas aí decentes também nesse meio. Mas quando eu falo de loteamento, o que eu quero condenar é isso que eu quero demonstrar para vocês aqui.
Pode passar. Esse é o residencial Jardim Grande Horizonte. É até para referência, a empresa refaz o serviço da infraestrutura. Nós entramos com a ação, nós não. Representamos no Ministério Público, a Prefeitura entrou. Olha só um minutinho, não, segurado. Tem jeito de voltar só um pouquinho, ou não, Reginaldo? Olha só a situação que estava no Jardim Grande Horizonte. São 402 lotes. Já estava praticamente, o asfalto já estava deteriorado. Pode passar. Segura mais um pouquinho. Aí teve todo um trabalho que eu falei a semana passada. 2001 foi aprovado o projeto na Prefeitura. 2005 recebeu a obra. E 3 anos depois, a gente percebeu que não tinha qualidade o serviço. E aí eu fiz um requerimento, 2 requerimentos, 3 requerimentos para a Prefeitura e não conseguimos êxito. Aí foi aonde, em 2009, fiz uma representação no Ministério Público. E o Ministério Público, sob pena de improbidade administrativa, representou, cobrou do prefeito na época. Em 2010, o prefeito entrou com uma ação e agora, em 2014, em janeiro, já saiu a sentença transitada em julgado para que a empresa que fez o loteamento na época reparasse os danos. Pode passar. Aí, serviço de galeria no centro do bairro. Esse é o serviço de galeria. Estava bem danificada. Isso aí é a situação das ruas e avenidas do bairro. Gostaria de estar diferenciando empresários responsáveis, decentes, moradores do município de Barretos. Essa é a rua principal que tinha lá. É um loteamento aí de 2005 entregue. Então nós temos aí o quê? 9 anos. Recapeamentos. Tivemos a oportunidade de estar lá no sábado. Como já foi transitado em julgado, aí serviço de galeria. Esse é o serviço preliminar. E aí é o serviço que está sendo realizado de recapeamento. Esse é um trabalho importante. Que ganha com isso é a população ali, são os 402 famílias ali no bairro, sem nenhum custo para a prefeitura, sem nenhum custo para o morador, reparando aquele erro que o construtor fez. São várias ruas e avenidas, todas elas vão receber a recuperação da infraestrutura. Só para terminar, senhor presidente. Um pouquinho mais, Lerico. Isso aí é antes, depois. Ali, ó, gostaria de dar uma segurada aí. Do lado esquerdo tem uma chave que ali eu estou querendo demonstrar a finura do asfalto que foi feito na época. E do lado de cá, o que é o recapeamento que está sendo feito. Pode continuar. Tá lá, que tinha lá 1 centímetro, agora tem 4, 5 centímetros. Só que eu trago outra preocupação. Segura. A galeria, ali está o Grande Horizonte. A última rua é aquela próxima ao Ribeirão Pitangueiras. A galeria está toda ela direcionada àquela área verde ali, próximo ao Ribeirão Pitangueiras. A nossa preocupação, que tome as providências necessárias, na questão até do assoreamento do próprio córrego Pitangueiras. Pode passar. Pode continuar. Então essa é a nossa preocupação. Esse é o serviço que foi feito lá de galeria. Entramos lá. E aí está desembocando aí naquela região. Essa é a nossa preocupação. Então quem está ganhando com toda essa situação são os moradores do Grande Horizonte, que tem muitas pessoas ali que já estavam vendendo as casas porque não queria mais saber da situação que estava lá e não tinha mais esperanças. Continua aí ou não? Não.
continua, né? Continua. Tem outra aí. Agora, só para diferenciar, gente, porque na hora que a gente generaliza, a gente não quer colocar todos na mesma situação. Essa aí é uma outra situação, que foram buscar água direto do SAI, a situação que deixaram lá na Avenida Sorocaba. Isso é um outro loteamento. A situação que deixaram lá na Avenida Sorocaba. Foram buscar água lá diretamente do tratamento e deixaram a situação, toda uma situação difícil na Avenida Sorocaba. A esses empresários nós temos que fazer as nossas denúncias. O Grande Horizonte já passou, que também a situação estava precária. E agora também nós vamos demonstrar aqueles que são responsáveis. Porque eu vi no jornal de domingo um loteamento que vai ser feito em áreas do seu Daniel Bampa Neto. Então nós não podemos colocar todo o pessoal tudo no mesmo conceito. Aí, lá no Dom Bosco, foi feito um loteamento perfeito, com toda a iluminação, já com construção de casas, se não me engano é o Jockey, Residencial Jockey, também a mesma situação. Eu assisti a uma entrevista do prefeito Guilherme, dizendo o seguinte: todos os loteamentos vai ter uma grande avenida. Todo loteamento vai ter iluminação que ele está fazendo a troca agora. Então, na hora que o projeto entrar em votação aqui, a gente vai analisar. Até gostaria, se o prefeito pudesse, saber quem são essas pessoas interessadas em investimento nessas áreas no perímetro urbano. Então, eu acredito que, até para refazer essa situação da minha fala, que não são todos os loteadores que têm o mesmo perfil. Tem uns que vêm. Essas aí foram derrubadas 138 árvores. Vim aqui e fiz a denúncia. Só que na resposta do requerimento vão ser colocadas 938 árvores próximas, até para compensar a derrubada de árvore que aconteceu nesse loteamento. Então nós estamos aqui, eu tenho acompanhado, tenho cobrado obras de infraestrutura, questão ambiental, loteamentos próximos ao Ribeirão Pitangueiras. Nós temos que tomar cuidado, sim, é uma questão ambiental e é uma questão do córrego que abastece 50% da água do município de Barretos. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o remanescente da matéria. Sobre as pertinentes comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Oi. Posso encerrar? Então, está em votação remanescente de matéria, sobre as pertinentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Desejo a todos uma ótima semana e declaro encerrada a sessão. A Câmara de Barretos é o órgão